noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção para a Glória de Deus. Feliz 2025 para você que nos assiste de novo. E o objetivo nosso aqui, que é o principal e único objetivo, é glorificar o nome do Senhor. Gente, hoje o convidado está especial. E eu quero contar para vocês como foi que ele chegou até a gente aqui, tá? Vocês lembram do chá Redireção que a gente teve ano passado com o Dr. Ismael Sobrinho? Pois bem, a gente cruza com ele no momento em que a gente está levando o Dr. Ismael pro hotel. Ele conversando com o Dr. Ismael, o Espírito Santo soprou no meu coração e disse assim: chame esse moço que ele tem o que dizer. Então, para você que nos assiste, a gente tem hoje aqui com a gente Marcel Mendes. Nossa, descobri agora que ele era humorista. Bom, nós vamos saber tudo. E eu acabei de explicar para ele aqui que o Redireção é meio nessa bagunça, que a gente tinha roteiro lá no começo, mas a gente acabou com isso porque a gente quer ser surpreendido também. Então, meu querido, muito obrigada pela disponibilidade e pelo privilégio de vir aqui falar com a gente. Muito obrigado a vocês. Fico lisonjeado pelo convite. Fiquei até arrepiado a hora que você falou do Espírito Santo. Então você vai ficar mais. Intimado a isso. Gente, o Marcel, ele tem um salão de cabeleireiro. Fica em Jundiaí mesmo, o seu salão? Jundiaí. Daqui a pouquinho ele vai falar do salão dele. Mas eu li um texto e aí eu tive ainda mais certeza que ele tinha que estar aqui com a gente. Ele escreveu assim: por muito tempo esperei por um momento onde eu me sentisse completo. Quando falo completo, não diz respeito a dinheiro. Aliás, se tem uma coisa que aprendi com o dinheiro é que ele mostra os que têm e os que não têm caráter. Eu me sinto completo por tudo que deixei para trás em relação à vida que estava levando. Me sinto completo porque a cada dia Deus tem me transformado nos setores que eu menos quero deixar Ele tocar em minha vida. E como dói, mas vale a pena. Valeu tanto a pena que posso olhar para o meu salão e sentir o gosto de missão cumprida. Posso olhar para os meus pais e sentir o gosto de missão cumprida. Posso notar o meu psicológico e sentir o gosto de missão cumprida. Mas é óbvio, de louco, todo mundo tem um pouco, senão a vida não teria graça. Aliás, Deus usa os loucos para confundir os sábios, assim como diz a palavra. Mas dessa vez, até a minha loucura eu deixo no controle de Jesus, para nunca mais voltar a ser o cara que eu era. Sou grato a Deus por tudo que vivi, por cada acerto, erro, mas voltar atrás não vira. Nessa foto, e aí vocês vão lá no perfil do Marcel, Marcel F. Mendes, para vocês verem qual é a foto, eu consigo ver claramente um cara que tirou um peso bem pesado das costas, até mesmo porque na palavra diz que o fardo do Senhor é leve. Sendo assim, troquei com o Senhor os pesos. Ele tomou sobre si as minhas culpas e eu tomei a minha missão de honrá-lo aqui e sempre. Vai ser osso? Porque pensa num cara teimoso. Afes. Mas tá valendo. Se você sentar na minha cadeira para fazer um corte e perguntar: Marcel, e aí? Como vão as coisas? Eu direi: caminhando no foco sempre. Que foco? Grana, mina, rolê? Não. Jesus. O foco é Jesus. Eu estou mudando de vida. Quer mudar a sua? Que coisa mais linda, Marcel. Até o final do podcast você vai me fazer chorar. Esse é o objetivo. Pois é, cara. E é engraçado que as circunstâncias, né, elas roubam a gente de tal forma que a gente, às vezes, até cai no esquecimento tudo aquilo que você vê que, assim, que Deus fez na sua vida e às vezes a gente deixa de perceber, né? Eu me vejo assim, por exemplo, no meu dia a dia, que eu sou tão circunstancial que às vezes eu acabo me esquecendo. Nossa, dói falar isso, mas eu acabo me esquecendo daquilo que Deus fez até aqui, né? Sabe, até aqui o Senhor nos ajudou? É isso aí. E você ter lido isso, eu falei, nossa, que coisa. É importante porque outro dia eu sempre repito isso, né? A gente é tão falho, mas o Senhor conhece a nossa estrutura, sim, que a gente tem mania de reclamar até das bênçãos. Pode ver, às vezes o salão tá cheio, aquela loucura, e você fica: meu Deus do céu, tô cansado. Sim. Quantas vezes a gente orou, né, pra tá vivendo aquilo? A gente, enquanto mãe, enquanto a gente pediu por um filho, o filho começa a pintar e bordar, você já começa a reclamar. Então é aquela coisa, a minha oração é sempre para que o Senhor nos permita lembrar daquilo que Ele fez. Porque a palavra diz que Ele vai continuar fazendo, né? De glória em glória. Mas a pergunta que não quer calar: quando o Senhor redirecionou a sua vida? Quem é o Marcel? Cara, eu cresci na igreja. Não, assim, eu fui com 9 anos para a igreja. Minha mãe, ela... Antes disso, né? Nós éramos católicos, mas só que a minha mãe, ela era muito envolvida com o candomblé. Depois ela tentou vários caminhos, né? O candomblé, depois ela virou cartomante. E a família seguia muito minha mãe para onde ela ia.
Até que um dia ela conheceu a Cristo e ela levou 22... Eu vou passar resumido, tá? E ela levou 22 pessoas da família para Cristo. Meu Deus! Como é o nome dela? Isilda, Dona Isilda, que tá assistindo. Dona Isilda. Beijo, ela é uma bênção. Essa daí eu sou resposta de oração dessa mulher aí. E eu conheci a Cristo na Assembleia de Deus, uma Assembleia de Deus muito boa, inclusive, a sede da Assembleia de Deus lá de Jundiaí. E toda a estrutura cristã foi me dada por meio da Assembleia, né? Você nasceu em Jundiaí? Nasci em Jundiaí. Porém, eu fui um cara que... Eu sempre fui muito solto, assim. Sempre quis uma vida muito... eu sempre quis ser muito livre. E aquele calor da adolescência, da juventude, principalmente como eu ficava muito na rua, eu era um moleque muito da rua, os meus amigos em minha volta, eles estavam curtindo a vida. E a minha mãe, ela me fechava muito, ela queria que eu ficasse muito na igreja. E toda vez que ela falava não pra mim, era a mesma coisa que sim. Mas só que isso daí foi gerando em mim um sentimento um tanto quanto rebelde, né? Não contra Deus, mas contra o não de pai e mãe, né? Porque em algum momento você quer conflitar. Por mais que você saiba que eles estão certos, você quer conflitar. Por quê? Porque você quer ser livre, você quer seguir sua vida. Aí você começa a se comparar com seus amigos. E aí que começaram a entrar os problemas da minha caminhada. Eu sempre amei Jesus. Ele sempre foi tudo pra mim. Ele sempre foi tudo pra mim. A questão maior é que aquilo que eu falei pra vocês, sobre sermos circunstanciais. Então, eu era muito influenciado pelo mundo em minha volta. Então, aquilo me tragava. Então, quando eu não estava com Cristo, eu estava raparigando. Entendeu? É tipo no mundão mesmo. Então, eu era um cara que... as pessoas, inclusive da igreja... os familiares, eles já sabiam disso, porque eu nunca fui um cara que escondi as minhas coisas, eu nunca ocultei os meus problemas, os meus pecados, os meus delitos. Então, o que restou para minha família sempre foi orar por mim, né? Vamos orar por esse cara aí que deixa... aquela coisa. Hoje, como um bom presbiteriano, eu falo, é a vida de um eleito, né? O cara pode estar no calabouço lá, o Senhor ele vai te buscar. E foi o que aconteceu comigo. Nessa brincadeira, eu me machuquei demais no mundo, né? Nos meus amores, né? Nos meus relacionamentos. Eu fui casado 5 anos. Eu fui um cara que falhei muito dentro do meu casamento. Eu destruí o meu casamento, entendeu? Tudo por conta dessa liberdade que se tornou uma libertinagem dentro de mim, né? Então, eu costumo dizer para os meus amigos hoje que falam assim, você mudou tanto e tal, por que você tá assim? Você não acha que você tá muito radical, que você tá muito fanático, qualquer coisa do tipo? Não é, cara. É que eu zerei muito a minha vida, entendeu? E você acredita, e eu sou um cara, apesar da parábola dos trabalhadores, o que trabalhou mais, o que trabalhou menos, mas eu sou um cara que eu acredito muito que o Senhor, ele olha para determinadas pessoas e é um que eu acredito, tá? Mas eu acho que tem pessoas que Deus fala assim, meu amigo, aqui não dá mais, você não pode mais mexer aqui. Chega, mano. Você tá entendendo? Você sabe que o pastor Arival fala muito isso, tá? Sim. Porque ele fala assim, gente, tem que evangelizar no Carnaval de Salvador. Eu não vou. Eu vou lá Pois é. mexer na brecha, mexer no que pode me colocar no pecado. Não vou. E eu acho que conhecer esse limite, que é o que você tá trazendo pra nós, é muito importante. São pessoas e pessoas. Tem coisa que você não mexe, entendeu? Mas só que eu fui um brincalhão. Melhor dizendo, Capitão Nascimento, eu fui um fanfarrão, entendeu? Por quê? Eu sempre testando isso, sabe? E essa tolerância, cara, quem assiste isso é longânimo, é o Senhor. Pode mandar o recado. Longânimo é o Senhor. Ele é longânimo, ele vai até o fim, mas só que nós não somos assim. Nós temos limites, entendeu? Você achava que eu dou conta? Eu achava, cara, como que eu posso dizer? Eu acho que era uma fé um tanto quanto irracional. Irracional, daquele cara que acha que ele pode testar tudo e fazer tudo e todas as coisas, que ainda haverá uma misericórdia, mas só que tem que ter uma coisa que é fatídica. Você pode até morrer e ser salvo. Beleza? Você pode até morrer e ser salvo, mas não significa que você não pode morrer. Então, por exemplo,
Aquela mãe que ora, vamos pegar a dona Isilda, minha mãe que orou sempre por mim e tudo, beleza, ela orou pela salvação do filho dela e tal, mas dentro do coraçãozinho dela, ela tá assim, Senhor, poupa a vida do meu filho, poupa meu filho e tal, mas só que às vezes no coração de Deus ele tá assim, olha, eu vou trazer o seu filho, porque não dá mais, eu não suporto mais a vida que ele tá levando, eu o amo muito, então eu vou... Que sensacional. Você tá entendendo? É exatamente isso. Então, porque não trata-se, a nossa vida com o Senhor não trata-se do que vivemos somente aqui. Aliás, as maiores promessas do Senhor para conosco, ela é na eternidade com Ele, não é sobre as coisas daqui. É verdade. E o desviado, o cara que tá lá fora, ele não para pensar nisso. Porque ele pensa na longanimidade do Senhor, do que ele tá, em relação ao que ele tá vivendo aqui na terra. Né? É engraçado que ontem o pastor Jeremias, que foi sensacional o culto... Eu te vi, eu tava assistindo o culto de casa, a câmera pegou você. Então, e ele tava falando a respeito disso, né? Da interpretação do homem a respeito das coisas dele. Tipo assim, quando fala, e Deus se arrependeu de tal coisa. Várias menções. Não é que Deus se arrependeu, mas é a interpretação nossa. Então, a gente vê que é sempre o ser humano com a sua interpretação em relação ao que Deus pensa. Mas a maioria das vezes, ele vai frustrar aquilo em nós. Porque o tratar dele para conosco é eterno. E não é somente terreno, né? Verdade. Então, eu tô sendo bem focado no que eu tô te dizendo em relação à minha vida, de modo geral, com Deus, que ela sempre foi sobre isso. Eu sempre fui um cara que eu tentei viver do meu jeito, sentindo que eu tenho um Deus que me ama, que me perdoa. Poxa, se ele perdoou, se vocês ver a história de reis, de profetas, eles fizeram tantas atrocidades, que Davi matou, que fulano de tal foi assim, e a gente fica se testando, sempre se comparando, né? É verdade. Tipo assim, porque tal rei matou, mas Deus o amou. Tal profeta fez isso, mas Deus o amou. Tal. Então eu posso fazer o que eu quero. Beleza, você pode, mas só que essa consequência... Ela não tem como fugir dela. Ela é o fruto do que você está fazendo aqui nessa terra e ela virá aqui nessa terra, entendeu? E quando você coloca isso diante de Deus, você está falando com aquele que venceu a morte, que ele é mais do que tudo isso, mas nós não. Entendeu? Nós vencemos a morte pela misericórdia de Cristo, né? É verdade. Pela graça dada de Cristo. Mas só que... E aí foi isso que começou... que me deu vamos dizer, em um dado momento, uma epifania, sabe? Tipo, é como se eu tivesse como se a minha mente tivesse sido iluminada, como se tivesse sido algo revelado ali de que eu não podia mais viver desse jeito. Então, você teve esse momento do resgate, como se Deus dissesse, ó, você não dá conta mais. Aquele chega de Deus dentro do peito. E eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Essa é a questão. Tem um testemunho do Rodolfo Abrantes, que era do Raimundos, e foi a mesma coisa quando ele estava se olhando no espelho. Não tenho nada contra a tatuagem. E Deus falou, chega para ele em relação às tatuagens dele. Entendeu? E foi a mesma coisa o Senhor comigo em relação à vida de festas, de rolê. Tudo o que eu tô te falando, você não tá ouvindo isso de um cara perfeito. Eu acredito que eu estou num processo dessa metanoia. Tanto é que quando eu comecei a fazer amigos na presbiteriana, perguntar se eu queria estar dentro de alguma coisa, eu falei, ainda não, deixa isso daí bem quietinho, porque tem muitas coisas que o Senhor tem que transformar dentro de mim, e eu não quero fazer as coisas para Deus, não é de qualquer jeito, mas eu não quero fazer as coisas para Deus com uma lacuna ainda a ser preenchida, entendeu? Então, essas coisas que eu falo, elas são... Eu falo daquilo que eu estou vivendo, entendeu? Então, hoje, eu estou nesse processo de metanoia, essa mudança de direção da minha vida. Eu sempre falo isso para as pessoas, eu estava indo para lá, agora eu vou para cá. Mas não significa que eu ainda sou vencedor em tudo. Nossa, tem coisas que... Mas isso aí que você está falando é maravilhoso. E tem coisas, cara, que elas são hábitos. Hábitos. Tipo assim, elas vieram como um pecado... E elas viraram hábitos, viraram uma cultura em você. Você faz até sem perceber. Exatamente. Igual dirigir, tomar banho. É verdade. Então, eu sou para um cara que era tão intenso em tudo, me veio o equilíbrio das coisas. Mas para isso, o que precisou acontecer? Eu já contei sobre a minha vida, não de maneira detalhada, porque a minha vida no mundo foi bem triste. Eu posso dizer que, por exemplo, as coisas que
que mais me entristeceram, no caso, foi a droga, né? Usar muita droga. E que era uma coisa que, como eu sempre fui atleta, eu nunca achei. Eu batia no peito falando, nossa, que é isso, cara. Agora que eu quiser, eu paro. O dia que eu me vi cheirando pó, por exemplo, foi triste. Porque eu sabia... O pior é você saber o que você é em Deus e você se ver numa situação assim, é muito triste. Você tem consciência do que é glorificar a Deus e não, né? Porque o pastor Hernandes, ele fala, quando você quer saber se o que você está fazendo glorifica a Deus, no básico, olha, eu estou numa roda de amigos e a gente está conversando sobre determinado assunto. Você poderia dar um glória a Deus naquele momento? Né? E essa é a bússola que a gente tem. Dentro daquele ambiente que você está. Glória a Deus por esse lugar aqui, ó, por essas pessoas. Então, eu acho que você já tinha... Como você já ouviu o chamado irresistível, isso já era seu. Tô aqui usando a droga, isso aqui não tá glorificando a Deus. E era mais forte do que você. Cara, o que eu já passei por muitas coisas. Foram muitas coisas, né? Toda essa rebelião da minha parte é porque eu tava buscando alguma coisa, né? E eu tentava buscar o sentimento de liberdade, de inclusão como ser humano num grupo. Então eu procurei várias tribos. Nessa brincadeira, dancei há alguns anos na noite de São Paulo, na época do... que era bem... Era uma explosão, né, de festas que tinha em São Paulo. Então, como eu sempre gostei muito de dançar, né, eu danço salsa, danço samba de gafieira. Então eu fazia muito freela em São Paulo. Já fui modelo fitness, é engraçado, eu tô falando aqui pra você, eu tô lembrando de um meme de um cara que pra ele puxar testemunho ele começa a inventar um monte de coisa. Porque eu já fui traficante, eu já fui um monte de coisa, já matei, tomei 88 tiros. Já viu assim? Tem um meme que é assim. Que demais! Mas é engraçado que quando a gente tem muita história, tem gente que fala assim, caramba, meu. E as minhas histórias eu não falo, eu posso prová-las, entendeu? Uhum. Mas eu fico me perguntando. Outro dia eu falei pra minha mãe, é muita história, chega de história, eu não quero mais história. Mas cada história dessa te fala, gente, como Deus me ama. Mas só que todas as minhas histórias sempre foram ligadas a festas, mulher, essas coisas, né? E a última, que foi a mais triste, foi o uso de drogas. E isso foi uma coisa que pegou muito pra mim, mas só que é engraçado que foi exatamente aí onde Deus sabia que ele ia me pegar, entendeu? Onde, tipo, Deus tinha um plano ali. E é meio medonho que eu vou falar, mas só que aconteceu um episódio comigo no começo do ano. Então, no começo do ano pra cá, que as coisas foram mudando na minha vida. Ano passado, ano retrasado, eu estava frequentando a presbiteriana, mas eu entrava mudo e saía calado. Tá. Uma vida cheia de pecado, né? Cheia de pecado. Aí eu já cheguei várias vezes a ver drogado aqui, na presbiteriana. Gente, que coisa. Porque o culto Conexão com Deus é de segunda, certo? E eu lembro... Que, aliás, acabou de acabar. E quando eu saía... Esse episódio vai ao ar logo depois do Conexão. Sim. E quando eu saía de sábado, eu voltava, tipo, segunda-feira pra casa. Entendeu? Mesmo assim, você vinha pra igreja? Eu vinha pra igreja, cara. Tinha Reels. Às vezes eu tava muito louco. Eu era muito das festas eletrônicas. Não tenho nada contra a música eletrônica, que eu acho sensacional. Mas é engraçado que... o pecado, a maldade, as coisas, elas nunca vão chegar pra você falando assim, eu vim aqui pra te fazer mal. Então, por exemplo, você pode, sei lá, ir num show, você vai lá com o seu marido, você quer ir num show do Bon Jovi, do U2. Beleza, mas só que quando você começa a ficar muito frequente nisso, você vai além dessas coisas, desse conhecimento superficial, e você vai se aprofundando naquilo, você vai confiando sua vida naquilo, você vai conhecendo o outro mundo. Um universo paralelo que existe ali. Então foi a mesma coisa no mundo das drogas e da festa eletrônica. E eu fui mergulhando no mundo das drogas. Não fui nenhum viciado, dependente químico, um cara que necessitava de casa de recuperação, nada disso. Mas eu achava que era uma coisa que, como eu era um cara muito motivado, muito de bem com a vida, não me faria mal.
Mas, com o passar do tempo, eu via que a minha diversão e o meu usufruto da minha vida, ele só estava ligado à festa. Eu não conseguia ser outra coisa. Então, eu não conseguia ter uma vida normal, não conseguia me relacionar. Não que eu não amasse os meus pais, mas só que a minha conversa simples, ficar lá, o meu pai e minha mãe moram numa chácara, ficar lá vendo as galinhas e tal, já não tinha mais sentido, não fazia mais sentido. Por quê? Porque tudo, eu precisava de um evento. A vida, para mim, ela era um evento. Né? Então ela tinha que ter esse brilho, ela tinha que ter uma explosão de sensações, entendeu? O que não era relacionado àquilo não é vida. Nossa. Agora imagina você intensificar esse sentimento com droga, porque a droga ela faz isso em você. Né? Então ela te dá sempre êxtases, né? São sensações, né? Então quando você começa a criar uma frequência, você não precisa ser um viciado, mas você cria uma frequência nisso, a sua vida vira isso. Mas só que é uma coisa, cara. Você está fazendo uso de uma parada sintética que o final daquilo não vai ser bom. Uma hora a conta vem, né? Às vezes a gente vê pessoas falando assim, que não, fulano de tal, ele usa droga faz tantos anos, olha como que ele é. Mano, uma hora a conta vem. No começo desse ano, eu já, como eu te disse, há 2 anos atrás, eu já vim aqui na presbiteriana, mas eu clamava muito ao Senhor, Senhor, me tira dessa vida, Senhor, não quero ser esse cara. Eu não quero ser esse cara. Não houve nenhum momento da minha vida que eu falei assim, que mané Jesus? Jesus não é a verdade. Não, ele sempre foi o meu Senhor, sempre. Eu estive em várias situações assim que, amores que eu tive, né, mulheres que eu namorei, eu sempre falei, olha, o cara que você vê em mim, o exemplo que eu tô te dando não é o exemplo do Marcel que eu realmente sou. Você tá ouvindo isso de um cara escravo de uma vida de pecado. Existe uma vida melhor. Nessa caminhada, muitas vezes aceitaram a Cristo, hoje são mulheres de Deus. É engraçado, porque meu irmão falou assim, você não é um missionário do amor, não? Será que você não vai virar um missionário do amor? Ele ficava me zoando por conta disso. Falou assim, pô, Marcelo, você vai lá, você namora as meninas largam de você e elas ficam com Jesus, você não fica com Jesus, cara? Mal sabia ele, ó, né? Tá aqui. Aí... no começo desse ano, que eu já tinha o ano passado levantado um clamor para Deus, que eu queria, falei, Deus, não quero usar droga, eu não sou esse cara, não é possível que eu vá pra festa, tem que ficar usando droga só pra curtir e tal. Aí, no mês de março, eu fui pra uma festa, que aí eu conheci uma galera lá e eu me engracei com uma moça, e a galera que tava com ela era uma quadrilha. E eu já tava muito louco já, e bebendo com os caras lá, beleza e tal, toma aí, cara, tal. E a bebida que os caras estavam me dando tava batizada, tinha uma droga forte lá, que eles chamam de GHB, né, que é uma droga que é a famosa droga do estupro, né, a droga do Boa Noite Cinderela. Você perde completamente a consciência do que você tá Então fazendo. você fica muito vulnerável e tal. E acabou a festa, a gente ia pra outra festa, foi o tempo de eu pegar meu carro, que eu tava com a moça, foi o tempo de eu pegar meu carro e voltar a encontrar os caras. Nisso eu já tava ficando muito louco. E o cara pegou e falou assim, cara, você tá meio estranho, você não... bebe uma água aí, pelo amor de Deus, cara. O cara foi lá e me deu água, meu. Aí eu já tava ficando muito louco, muito louco. Aí ele pegou e falou assim, cara, você tá meio que apagando, você não quer ir pro banco de trás? Aí eu fui pro banco de trás, bebendo mais água e tal, os caras me colocaram pra dormir. Meu Deus. Quando eu fui acordar, eu acordei em Sumaré, o meu carro ligado, com o ar-condicionado ligado, eu no banco de trás, os caras depenaram tudo, foi o tempo de eu sair do carro, cair no asfalto, assim, eu fui me arrastando até ficar no meio do asfalto. E em pré-overdose. Aí a população chegou assim, batendo no meu rosto, assim, rapaz, volta, jogando água na minha cara, assim. E aí a hora que eu fui voltando, assim, mas eu não conseguia falar, fui voltando, demorou 1 hora pra eu voltar a falar. Meu Deus. Aí quando eu comecei a falar, aí eu vomitei, assim, e eu falei assim, cara, eu preciso de Jesus. Aí o cara pegou e falou assim, o cara com os olhos marejados, quase chorando, falou assim, cara, achei que você ia morrer na nossa mão aqui, cara, pelo amor de Deus, faz isso não, rapaz, é droga, né?
Cara, volta pra Jesus mesmo. Você precisa voltar pra Jesus. Que coisa feia, rapaz. Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Cadê sua família? Seu carro não tem nada. Não tem celular, não tem cartão de crédito, tem nada. Os caras levaram tudo, mano. E quando eu fui... Mas eu não tava consciente ainda. Daí eu falava assim pro cara, não, tão me esperando numa festa. Estão me esperando numa festa. Demorou uma cota pra eu cair na real, entendeu? E aí eu sofri um sequestro relâmpago, na verdade. Né? No boletim de ocorrência ficou como um sequestro relâmpago. E nisso eles levaram 20 mil reais, levaram meu celular, enfim, não fizeram nada comigo, mas só que era uma quadrilha já programada para isso. E eles já faziam isso em várias festas. Eu não recuperei meu dinheiro, mas o que aconteceu? Passou uns 20 dias, 25 dias, eu tive uma crise severa de pânico dentro de casa. Por conta de dose cavalar que tinham me dado. Mas só que isso daí já eram coisas pré-existentes que eu tinha ao longo da minha vida. Uma hora, por isso que eu falo que uma hora a conta vem. Porque a droga, ela mexe muito com a sua mente. Sem dúvida. Então, em algum momento do percurso, você vai espanar. Em alguma situação, você vai espanar. Se não for de um lado, vai ser do outro. Então, para algumas pessoas, pode ser na droga. Outras pode ser na perda de um grande amor, numa briga de um relacionamento, um trabalho que você não tem mais, que você perdeu, enfim. E isso foi o que me aconteceu. Aí isso me rendeu uma boa psiquiatra, que é a minha cliente, e um bom psicólogo, que inclusive é um pastor metodista, ó, sensacional. Lá de Jundiaí também. Ele é de Limeira. Limeira. Ele é um cara muito bacana. Então, eu fui reaprendendo. Quando eu digo que a minha vida nunca mais foi a mesma, e que eu acho que todo mundo que é meio soltinho, que nem arroz tio João na vida, tem que ter um burnout na vida. Tem que ter uma crise de pânico, cara. Principalmente crente metido a besta. Você tem que... É como se Deus resetasse você, assim, como se ele começasse você do zero. Ó, você tem que deixar de ser besta. Pare de fazer as coisas do mundo. Não estou falando sobre as suas inclinações pecaminosas. Que isso a gente vai ter. É sobre a sua entrega, mano. É a entrega, é você se entregar sendo filho de Deus, achando que vai dar bom, que sempre vai haver a misericórdia. E não é assim, cara. Não é assim. E, cara, uma crise de pânico... Né? Eu moro sozinho, tudo. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo, meu. O pânico que desencadeia a depressão, cara, é a mesma coisa que tirar... Eu falo isso pras pessoas, é a mesma coisa que tirar a vida de você e colocar a morte dentro de você. Exatamente. Nada mais tem significado. Nada mais. Pode colocar você no meio numa mansão, com dinheiro, com carro, tudo... Quando você está morto dentro de você, isso daí não tem nada a ver com o lado espiritual. É a sua mente mesmo, destrutiva mesmo. É isso aí. Então, eu acredito que Deus, ele permitiu isso para me resetar. Que foi a melhor coisa que me aconteceu. E acaba virando o que a gente chama na psiquiatria... Eu sou neurocientista, tá? É o TEPT complexo, que é o transtorno de estresse pós-traumático complexo. Para as pessoas entenderem, a gente compara isso com o veterano de guerra, que está dormindo, ele está lá num sono profundo e ele acorda ouvindo a bala metralhando ele ali. É isso. Então, eu falo que o Senhor, ele permite essas coisas que é justamente para a gente não voltar para aquele lugar. Sim. Porque senão a gente esquece, né? E a gente volta. Nada é em vão, né? Nada. Por isso que eu falo, não é sobre espiritualizar, porque a gente não precisa espiritualizar. Existem tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia que você, como você disse, o reclamar da bênção. Existem coisas que acontecem na nossa vida que você vê a mão de Deus e vê um propósito de Deus naquilo. Então, eu acredito que até a questão psicológica, hoje nós vivemos a embriaguez de pessoas com problemas psicológicos, saúde mental, né? Saúde mental, como o Ismael Sobrinho estava falando, ele disse que ele sentia saudade de tratar pessoas de fato com problema. Ele falou assim, cara, eu tô tratando pessoas que têm problema com rede social, vício de tela. Ele falou que 70% dos problemas psiquiátricos antigamente era esquizofrenia, era coisa de psiquiatria. Sim. Hoje inverteu. É 70% da psiquiatria em função do estilo de vida e 30% psiquiatria E mesmo. eu vou te falar o mais triste disso, cara. Por exemplo, em menos de
5 meses eu perdi 5 amigos já. Meu Deus. Da festa eletrônica. Olha, eu falei pra você... Jovens que nos assistem aí, mães, presta atenção nisso, gente. Olha isso. Eu falei pra você que no sequestro os caras me deixaram dentro do carro com o ar-condicionado ligado, certo? Certo. Se você ficar horas lá, vira um gás que dá asfixia. Inclusive, teve um grupo de pessoas que morreram dentro de uma BMW em Florianópolis, se eu não me engano, em Santa Catarina, pós-festa. A semana passada, 2 amigos meus de rolê, que inclusive tem uma foto minha com a moça no meu Instagram pessoal, ela estava com o rapaz, saiu de uma festa daqui do Vale do Anhangabaú, festa eletrônica. A festa, o uso da droga sintética, uma bala, por exemplo, se você usa uma bala, você fica traquinado. Mas só que quando acaba a festa e acaba aquele efeito, se você fechar o olho, você morre de dormir. Você faz assim... Meu Deus. Mano, você apaga que você pode balançar a pessoa. Resumindo, esse casal, o cara provavelmente, por dedução, tá? Que saiu depois na TV, o que foi e tal. Eles foram encostar o carro pra dar uma dormida, só pra beliscar o sono. Mas travou. Provavelmente o cara... Porque era muito comum eu fazia isso, cara. Aí a gente fala, né, do reclamar das bênçãos. Quantos livramentos eu não tive? Eu fazia isso, só vou parar o carro aqui rapidinho, dar uma dormidinha de leve, 30 minutinhos e volto. Eles apagaram. O que aconteceu? Os 2 morreram asfixiados. Faz 15 dias. Meu Deus. Acharam os caras dentro o casal dentro do carro, asfixiado. Outro amigo meu, inclusive eu estava vindo pro Conexão com Deus e ele tinha escrito assim no Instagram dele: que Deus tenha misericórdia da minha vida. Aí eu chamei ele: mano, tô indo pro culto, você não quer ir comigo e tal? E nada de responder. Aí uma amiga, uma conhecida, falei assim: você chegou a falar com o Patrick e tal? Já era, não tem nem chance de falar mais. Por quê? Acabou de se enforcar. Por quê? O cara, você falou desse veterano de guerra. O cara que usa droga, por exemplo, quando ele usou droga, ele teve um processo de pânico, né, um burnout, qualquer coisa que seja. Esse cara, ele já demonstrou ali uma lesão no psicológico dele e ele vai ter que tratar aquilo. Eu, por exemplo, quando eu tava indo dormir, após isso ter acontecido, eu tava tendo muita desrealização, muita. Então eu fechava o olho, cara, como que eu posso dizer? Coisas, um surrealismo, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver. E eu tava ficando retardado, tava ficando louco. Quando eu cheguei pra psiquiatra, eu falei assim: mano, eu quero dormir. Aí ela tinha me dado um alprazolam na época. Eu falei: eu quero dormir, eu quero fechar o olho e dormir. Porque eu tentava dormir e ficava, cara, umas realizações assim. Eu falei: cara, eu vou ficar louco, velho. Eu tô preso na minha mente. Parecia que eu tava dentro de uma fase de videogame, assim, sabe? É uma dissociação da realidade. Nossa, é uma coisa, assim, de deixar a pessoa louca, cara. Até mesmo porque tem drogas que você usa que quando ela bate em você, né? Tipo, por exemplo, uma pessoa quando ela cheira ketamina. A ketamina, ela é um anestésico de cavalo. Então, você cheira a ketamina, ela começa... você começa a ter umas desrealizações e você começa a ter muito déjà vu. Então, por exemplo, vamos supor que ele vai falar alguma coisa pra mim, eu já sinto aqui o que ele vai falar, mas na verdade não é que eu sinto aqui, é que eu estou lá conversando com ele, mas eu tô com a sensação de estar aqui. Resumindo, então imagina você ter essa aspira normal na sua vida normal, e foi o que começou a acontecer comigo. E aí teve um momento em que você falou, essa situação de Sumaré foi a que você falou, chega? O que aconteceu? Quando deu essa crise minha, eu tava debaixo do chuveiro, eu liguei pro meu irmão e falei assim: Ricardo, a minha mente não para. Eu não sei o que vai acontecer comigo, a minha mente não para. Ele falou assim: Marcelo, você tá tendo pânico. Vai numa farmácia, pega algum Se Acalme, algum Passiflora e toma. Eu peguei e fui assim, ó, tremendo assim, ó, na farmácia. Falei: moça, não sei, Ela falou: calma. Ela foi tirar minha pressão, tava... altíssima a minha pressão. Nossa. Falei: caraca, o coração assim... E aí eu falei: putz, mano. Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira era um feriado. E não tinha como eu ir pro médico.
Na quarta-feira aí veio forte. Nossa. Aí veio forte, cara. Aí o meu mundo se fechou. Parecia que eu tava dentro desse copo aqui. Sozinho em casa. Sozinho em casa. Parecia que eu tava dentro desse copo, cara. Parecia que toda a realidade que existia pra mim da vida, de respirar, de passar a mão num cachorro, de ver uma pessoa, de comer uma comida, era tudo uma mentira. Era tudo. Parecia que falou assim, ó, você caiu do cavalo. Até agora eu não sei em que momento o diabo fez o papel dele, em que momento isso era psicológico, mas que não era bom, não era, cara. E daí, eu com esse sentimento ruim, parecia que Deus ele tinha falado assim, ó, larga tudo, abandona tudo. Da mesma maneira que você se expôs ao ridículo em um monte de coisa aqui pela rede social, né, que o meu Instagram, tudo a gente posta no Instagram, né? Eu cansei de passar vergonha no débito, no crédito, no Instagram. Aí eu tava inclusive com ingressos de festas compradas e tal. Eu escrevi assim, olha, a partir de hoje eu não sou mais... a partir de hoje eu não debruço mais nos braços de uma vida de pecado e eu vou lutar por mim para andar com Jesus Cristo. Aí no próximo stories eu coloquei assim, ó, vendo ingresso da Time Rap, que era uma festa que ia ter no Vale do Anhangabaú. Mano, o meu Instagram começou a o que aconteceu e tal. E ali eu tinha tomado uma decisão de sair dessa. A primeira igreja que eu encontrei, eu fui e me reconciliei com Deus. Isso lá na minha cidade. E aí eu comecei a caminhar, passar com tratamento, né, com terapia e com psiquiatria. E agora eu já tô no desmame já da medicação. De medicação. Glória a Deus. É. E como é que você veio parar aqui em Pinheiros? Então, há 2 anos atrás eu já vinha, né? Para você ter ideia, os Reels de Hernandes, Paulo Júnior, todos os Reels eu via dentro de festa. Meu Deus. Às vezes eu tava muito louco, assim, tipo, as festas elas têm 12, 16, 18 horas. Você só vara essas festas drogado, muito louco. Uhum. E eu lembro que às vezes, tô cansado. E aí passava um Paulo Júnior, assim, já me mandando pro inferno, já que ele manda todo mundo pro inferno, né? E assim, cara, preciso me resolver com Cristo. Nossa, tô devendo demais. Tipo, parecia que Jesus era o meu Serasa, sabe? Gente. E aí eu vi esses Reels. E eu falei, deixa eu ir atrás dessa igreja, porque tinha muita pregação do Paulo Júnior, do Hernandes. Eu falei, onde que é essa igreja? Ele falou, pô, é em Pinheiros. E aí eu comecei a frequentar, mas pertinho só que isso daí... pra você, né? Isso daí levou 1 ano e meio, 2 anos. Nossa. E me conta sobre seu casamento, se você quiser, sim, claro, né? Cara, o meu casamento, na verdade, eu casei. Eu tinha conhecido ela na vida doida. E eu não tava frequentando a igreja, não tava na igreja. E ela era uma dançarina profissional, ela é, né? Uma dançarina profissional. E a gente conheceu no mundo da dança. Porém, falando dessa área, que eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, eu sempre fui um cara... então quer dizer que você era um cara, um libertino? Você era um cara que sempre queria ficar mulherengando aí, não se acertar com ninguém? Muito pelo contrário. Eu acho que aquela área da nossa vida que a gente mais quer acertar é onde o diabo mais tenta você. Eu sempre quis acertar no amor. Eu sempre quis... Haja vista a investida dele nas famílias hoje, né? Pois é. Eu sempre quis um grande amor. Mas foi a área da minha vida onde ela foi muito detonada. E essa moça, quando eu a conheci, eu era perdidamente apaixonado por ela. Mas eu era apaixonado pelo talento e não pela pessoa. Entendeu? Entendi. Então eu ficava muito vidrado nisso, até mesmo porque eu sempre admirei muito o mundo artístico, né? Não é à toa que eu sou cabeleireiro, que eu mexi com comédia, essas coisas. Então, eu sempre admirei pessoas com talento. E eu fiquei doido nessa menina. A minha família ia se mudar de onde eles estavam morando para uma chácara, né, que é onde eles moram hoje. E eu estava dando muito certo como cabeleireiro já. E eu não queria ir para sítio. Eu queria ficar na cidade. E a minha mãe, por sua vez, deu aquela forcinha falando assim, olha, então casa com a moça. Já que você não vai mais morar com a gente, casa com a moça. Mas só que por influências da boa vontade dos familiares, que quer ver você acertar, eu comprei a ideia e por emoção eu fui lá e me enfiei num casamento. Mas eu não tinha perguntado pra mim se eu queria casar com elas. E tanto é que o nosso relacionamento era extremamente conturbado.
A gente brigava muito feio, eram brigas muito feias. Nossa, entendeu? vocês ficaram 5 anos, é bastante tempo, né? E aí eu fui lá e enfiei um casamento, às pressas. Um pastor batista, inclusive, me casou na época, tudo. Então, sabe aquela... Eu casei sabendo que eu tava fazendo errado, cara. Eu casei sabendo. Eu assinei lá no cartório sabendo que eu tava fazendo errado. E daí a conta chega como você E disse. a conta chega. Então, foram 2 anos de uma tentativa, 3 anos que eu fui um covarde, né? Porque o errado, o adúltero, foi eu, né? E eu cheguei pra ela, falei assim, chegou um momento que eu falei pra ela assim, ó, não aguento mais trair você tem que ser feliz. É engraçado que, assim, são poucas as pessoas que se expõem dessa forma, né? Mas é engraçado Mas que... isso é tão necessário. É, cara, e é engraçado que não é só a pessoa que é traída que sofre, quem trai também tem uma... Se você é uma pessoa com temor, né? Inclusive, cara, não sei se vocês prestaram atenção no início da pregação do pastor Jeremias ontem. Ele falou assim, uma pessoa assim, assado, Deus a ama. Uma pessoa assim, assado, Deus a ama, tal. E ele falou do casamento. Exatamente. Ele usou uma frase para dar como exemplo. Exatamente. O adúltero, quem trai, alguma coisa assim. Sim. E aí, o que aconteceu? Aos trancos e barrancos, né? Por várias... Eu nem tô, assim, dando multa nas coisas dos erros dela. Nem quero saber dos erros dela. Eu tô falando de mim. Então, eu tô falando das coisas que eu cometi dentro do meu casamento, o meu delito, a minha falha e aonde chegou. E nisso eu peguei e falei para ela assim, ó, você precisa ser feliz e tal. E rompemos, terminamos como amigos, inclusive. Não sei se ela tá com Jesus, acredito que não. Mas ela foi uma pessoa que ela se batizou, ela aceitou uma vida com Cristo, né? Meu Deus. Mas não sei se ela continua, nunca mais a vi, não sei mais dela, isso daí já faz 4 anos e meio já. E como é que você veio parar nesse mundo de cabeleireiro? Que é outra coisa que quando eu vi, eu falei, eu imaginava qualquer coisa. Você olha pro cara todo tatuado, que a gente tem esse estigma, né? A gente olha e fala... A última coisa que eu pensava. E aí, quando você vê, você vai acompanhando, não é que é cabeleireiro, é um baita cabeleireiro, né? Você acha? Nossa, eu vi legal. Cada transformação ali que... Olha, como eu disse, eu dancei na noite de São Paulo. Eu dancei na noite de São Paulo. Então, quando eu saí da noite, eu conhecia muita mulher. Que elas iam ver muito o cara dançar e tal. E eu tinha um amigo que ele pegou e falou assim, cara, por que você não vira cabeleireiro, já que você conhece tanta mulher? Eu falei, que você é doido, eu já danço na noite. A galera acha que eu com perdão da palavra, acha que eu sou gay, que eu sou viado, né? No Redireção você pode falar, tá? Né? Enfim... que eu sou homoafetivo, né? E já por dançar, quem dirá virar cabeleireiro? Aí eu vou ser de vez e vou assim, cara, não importa o que vão pensar a seu respeito. O importante é o que você é. E esse amigo meu, ele tava indo no Bola de Neve, na época. E era um cara também de uma vida muito sofrida. Esse cara, ele tinha ficado 3 anos preso, porque ele era de festa eletrônica também, então ele foi preso no tráfico. E esse cara retomou a vida dele com Cristo. Eu era um porcaria também. Fui tentar retomar minha vida com Cristo. E esse cara veio me dar a ideia de uma nova profissão. Isso há 15 anos atrás. Sabe o que é engraçado disso tudo que eu tô te falando? Que Jesus sempre me cercou. Sempre me cercou. Sabe aquela estrada que você vai andando? Ele tá lá com uma plaquinha assim, ó, eu tô aqui. Aí mais na frente, assim, ó, eu tô aqui. Ó, eu tô aqui. Aí você tá lá no Vale da Sombra da Morte, lá, ó, eu tô aqui. Sabe? O tempo todo. A verdade é que você vê os olhos dele em coisas que você nem imagina, né? E aí esse cara, ele falou assim, cara, vira cabeleireiro. Eu falei, você é doido, eu nem me vejo nisso daí. Enfim, como eu conhecia muita mulher, ele é um bom marqueteiro. Hoje esse cara, ele é um milionário. Minto. Ele saiu como um profissional de sobrancelha bilionário. Ele saiu na Forbes, o meu grande amigo Alain Spadoni. E esse cara, hoje ele é um cara, ele é cristão também. E ele foi uma repercussão. Ele foi uma repercussão no mundo da beleza como micropigmentador de sobrancelha. Mas ele começou no cabelo comigo. E aí ele falou assim, vamos virar cabeleireiro juntos. Aí eu
caí no mundo do cabelo e a minha história saiu numa revista, dos palcos pro salão de beleza. E nisso eu estourei na cidade, que era na Cabelo e Companhia. Eu estourei na cidade, que eu tinha saído na revista. Lembra do Marcel que dançava e tal? Pô, o cara é cabeleireiro, mas eu era ruim pra caramba. E eu era boladão, fortão. E eu era ruim demais, cara, no cabelo. E aí a mulherada vinha, eu nem sabia fazer uma escova direito e tal. Mas só que foram muitas tentativas, né? E quando eu comecei a ficar bom, a galera ia fazer cabelo no quintal de casa. E nisso eu comecei a dar super certo. Entrei num salão top lá da cidade e comecei a bombar com o cabelo. E aí foi virando a minha vida. Eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo no mundo do cabelo. Eu estudei marketing, fiz faculdade, já fui bancário, já trabalhei com banco e tal. Mas eu nunca dei certo na vida de CLT. Eu sempre fui empreendedorzinho. Até mesmo na noite, eu tinha a minha equipe. A galera que dançava, eu vendia o trampo. Entendeu? Então, meu pai falou assim, cara, eu acho que você é empreendedor. Você tem que mergulhar no mundo do cabelo. Vai pra cima. E aí, deu super certo. E hoje o salão é seu? Hoje eu tenho um salão. Eu tenho 14 pessoas lá no meu salão. É um salão bem parecido comigo. Ele é todo tatuado. Já vão fazer um jabá, né, gente? É Jundiaí, tá? O salão dele. Teve umas meninas da Presbiteriana que já foram fazer cabelo comigo lá. Ah, já, é? Que legal. E aí, já faz 15 anos já, que eu sou dono do salão, tem 9 anos, né? E o senhor cuidou até disso, né? Porque no meio da tua loucura, ele manteve o teu trabalho ali. Ele manteve o meu trabalho. Mas assim, até a pandemia, eu tava super bem. Eu tava vivendo uma vida muito boa, assim. Aí quando veio a pandemia, o meu casamento acabou. Eu tive que vender o carro dos meus sonhos, tudo. Mas só que a pandemia, ela reconfigurou muitas coisas que eu pensava sobre vida. Principalmente sobre o que é sucesso, né? Hoje eu me considero um cara que cheguei onde queria em relação ao sucesso da vida de um profissional cabeleireiro, né? Sucesso esse que resulta em dinheiro? Não, cara. Não, porque a minha situação, inclusive, está bem complicada, segundo, não com problemas que eu gerei somente, mas a economia do nosso país não está muito boa, né? Mas eu me considero um cara muito bem sucedido por conta do que eu construí, do profissional cabeleireiro que eu sou, o que eu entendo sobre cabelo. Hoje um cliente ele não precisa falar muita coisa para eu saber o que eu faria no cabelo dessa pessoa. Hoje eu tenho nome o suficiente como profissional cabeleireiro para falar não para algumas clientes que quer algo que eu sei que não vai fazer bem para o cabelo dela, entendeu? Então, para mim, isso é sucesso. E mais do que isso, é o caráter, né? É o caráter que você cria como profissional, que você cria na sua fé em Cristo Jesus, que tudo está dentro disso, né? Então, ser um bom filho, ser um bom homem. Hoje eu já não estrago a vida de mulher nenhuma. Você tá entendendo? Pensa. Então, assim... E hoje você namora, mas... Não, eu sou divorciado, solteiro. Então, até mesmo por assim... você é solteiro por opção, você é solteiro por... Eu sou solteiro por responsabilidade afetiva. Entendeu? Hoje para eu colocar uma pessoa na minha vida, não que eu não queira, mas eu vou pesar muito na balança. Não é que eu tenho 41 anos, não é que você vai ficar ranzinza, não é que você fica velho e ranzinza. Eu falo na minha cosmovisão, né? Hoje eu não quero colocar alguém na minha vida se algumas coisas que eu tenho como princípios para mim não baterem. Porque eu sei que se aquilo não bater, eu vou ser prejudicial para aquela pessoa e ela para mim. E não é só... A gente tem que tirar essa ilusão, né? No caso, o homem nessa... Como que fala? Nessa síndrome de príncipe, a mulher na síndrome de Cinderela, que você acha que tudo que você coloca a Jesus, tudo vira flores. Não é assim. Não a é responsabilidade a gente é falho demais. Nós, como seres humanos, somos falhos demais. Às vezes você conhece uma pessoa que ela é muito de Deus, mas na vida pessoal ela talvez seja uma chata. Exatamente. E o relacionamento amoroso, ele não foge disso não, cara. Jesus, ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, mas tem pessoas que sempre vão ser chatas, cara, entendeu? Porque quando Deus transforma a vida da gente, né? Outro dia eu tava entrevistando a Fernanda Boaventura e a gente tava falando de temperamento, né? Dos 4 temperamentos. Ele nos alcança
Mas o nosso temperamento é o mesmo, desde sempre. Então, é claro que dia a dia a gente vai melhorando para ser parecido com Cristo, mas é uma luta contra a carne todos os dias. Se você é chato, você vai continuar chato. E é um trabalho árduo. Inclusive, eu acho que Deus nos permite viver para ver se alguma coisa dá para moldar aí, entendeu? Exato. Olha na Bíblia, Pedro... Eu acho que a vida, o viver, nada mais é do que um feedback de Deus, sabe? É aquele feedback de tudo aquilo que você é. A vida é o seu próprio espelho. Então, por exemplo, você acertar ou errar no amor, no trabalho, né? Inclusive, a igreja, ela faz o seu papel para pessoas que necessitam dessas curas, que elas chegam com as suas variações de problemas, entendeu? Então... Se você me perguntar, e aí? Mas você quer acertar no amor? É óbvio que eu quero acertar no amor. Claro. Mas o Senhor é aquele quem sabe, que fala assim, olha, eu sei que você quer acertar no amor, mas você tem uma parada aí em você, meu amigo, que qualquer mulher que entrar na tua vida, entendeu? Ou ele fala assim, não, ó, Marcelo, tá curado, é isso mesmo, vou permitir uma parada aí bem da hora e você vai ser feliz, não importa a idade que essa pessoa vem, você vai ser feliz. E esse seu posicionamento em Cristo, né? Porque é em qualquer lugar. Eu vi que você é o que você é, né? Sim. Você usa isso dentro do seu ambiente de trabalho? Você fala de Jesus? Depois que aconteceu isso comigo, eu parecia o pregador da Praça da Sé. Nossa, eu parecia um pregador da Praça da Sé, cara. Eu tava bem assim. É engraçado que quando essa empolgação da pessoa que ela é curada desses sentimentos psicológicos, né, das crises de pânico, nossa, quando você sai daquela coisa, nossa, a vida ela é tão linda, cara. O céu é tão colorido, tudo é tão colorido. Então eu acho que é a melhor maneira de você pegar e falar do amor de Cristo. Mas você acredita que eu sempre falei de Jesus? Sempre. Não, depois que você me disse, depois que ele disse aqui, que no meio das festas doidas, ele via Reels do Paulo Júnior e do Hernandes, muito louco. Cara, um dia, olha só que cena, um dia eu me vi na Augusta, meu nariz parecia que estava empedrado, tanto pó que eu tinha cheirado, e eu com um cara numa festa da Augusta, dentro do banheiro, cheirando cocaína, e eu falando assim pro cara, amigo, tá tudo errado. Ele, você tá falando o quê, mano? Falei, tá tudo errado, velho. Falei, Jesus Cristo é o Senhor, não era pra gente estar aqui. Ele, mano, eu cresci na igreja. E aí ele encostava na parede assim, e ele ia descendo, que nem filme, aqueles filmes aquela tristeza, assim. Cara, você tá acabando comigo, não fala isso não, cara. Minha mãe ora por mim. Eu falei, mano, vamos sair daqui, velho. Vamos sair daqui, cara. A gente não é pra estar usando essa porcaria aqui. Jesus Cristo tá chamando a gente, ele é misericordioso. E aí o cara drogadaço. Eu não conhecia o cara, não sabia quem que era o cara. Porque assim, no mundo das drogas, todo mundo usa droga junto, né? Uhum. Todo mundo lá... É a tribo, né? Lá, sabe o que é engraçado? Isso daí fala muito sobre a desigualdade das pessoas que nos torna todos iguais, na verdade. Lá tá o advogado, lá tá o médico... Lá tá o dependente químico, lá tá o ladrão, o pobre, todos o rico. são iguais. Todos são iguais. É verdade. E é muito doido. É engraçado que, sabe, as pessoas elas acham que uma vida com Deus, ela é vida com Deus somente quando você tá nos seus acertos, né? Mas a vida com Deus também ela é quando você tá na decadência, assim. Eu acredito que, inclusive, o maior sentido do sacrifício da cruz, o tetelestai, né, o estar consumado, ele se faz presente, ele entra em função, não na hora que nós estamos acertando com Deus, mas na hora que nós estamos falando assim, cara, olha aonde eu cheguei, olha que porcaria que eu tô fazendo com a minha vida. É lá que está sendo validado o sacrifício da cruz. Perdão esse que eu e você, como seres humanos, nós não daríamos para alguém. De jeito nenhum. Então, tipo assim, você olha pra uma pessoa, você vê a pessoa fazer um monte de porcaria. Você fala, mano, eu não tenho a moral de perdoar esse cara, essa mina. Eu não tenho a moral de... Mas é lá que você se sente amado. Todas as vezes que eu me vi fazendo as piores coisas da minha vida, os meus relacionamentos, traindo esposa, discutindo em relacionamento, usando droga, me rebelando nas festas, ele estava lá fazendo uma coisa, ele estava me amando.
Ó, tá vendo todas essas fitas que você fez aí, ó? Eu paguei por tudo isso, mano. Nossa. E é nessas horas que você... E o que você vai fazer daqui pra frente? Porque você precisa falar isso pra muita gente. Cara, eu, assim... Você tem o dom artístico, você já trabalhou com humor, você bota a mão na cabeça de um bando de gente, Sim, você precisa sim. gritar isso pro mundo, Sim, sabe? sim. Porque gritar isso pro mundo é um jeito de te lembrar de onde ele te tirou. Cara, você acredita que eu penso nisso todo dia, mas eu entendo que esse silêncio onde Deus ele está me dando essa multa que eu tô tomando de Deus, ela se faz muito necessária, principalmente pela pessoa que eu sou. Eu sou um cara que a vida toda eu troquei os pés pelas mãos, eu fui muito ansioso, e eu não quero mais ser assim, né? Então, por agir dessa maneira, eu tenho sido muito cuidadoso. Tanto que quando você tinha me convidado, eu falei, cara, será que eu vou mesmo lá falar, expor algumas coisas a meu respeito? Porque eu sou um cara que eu ainda tenho meus vacilos, os meus erros, entendeu? Eu não acho que vou ser perfeito É que você tem medo do apontamento. Olha lá o que eu fui falar e olha o que eu tô fazendo. Exatamente. Mas isso, quem coloca sobre a gente não é Deus. Uhum. Pois é. Quem faz quem te diz isso não é o Senhor. Cara, mas você sabe por que às vezes eu me sinto preso nisso? Por conta do sentimento de algumas coisas que eu vivi dentro da própria igreja. Que a igreja, não tô falando na presbiteriana porque eu nem cheguei a me envolver, mas eu também, a igreja já colocou algumas responsabilidades na minha vida que eu não quis. Mas só que eu me senti convencido, então eu já era o cara que tinha ministério. Esse é o meu lado de igreja que eu falaria num próximo podcast, porque eu só contei o lado negro, né? Nós vamos trazer de novo, tá? Mas eu tive um lado na igreja, eu me formei na teologia, né? Melhor dizendo, arminiana, né? Agora hoje eu sou calvinista. Nada contra arminiano, mas só que eu lembro... Você tá completo, essa é a minha opinião. Na verdade, eu entendo os dois, busco entender os dois e vamos que vamos. Mas eu lembro que por conta das responsabilidades cristãs e de ministerial, na época que eu almejei lá atrás, nos momentos que eu estava bem com Deus, aquilo me criou uma sensação de uma cobrança que eu devia aos homens e não a Deus, não entendeu? Deus. Então, tipo, eu sempre fiquei nessa coisa assim, putz, o que o irmão vai pensar? Ele é tão teológico. O que fulano vai pensar? Putz, essa pessoa... E se essa pessoa... Tem um cara que eu sigo, que é o pastor Anderson, um barbudo todo tatuado. Esse cara é sensacional. Eu gosto muito dele. Porque ele é um pregador, assim, muito coerente. E às vezes ele tá com a esposa dele, super bem casado, num show de harleiro, de uns caras que curte motoca. E eu acho sensacional isso. Mas só que o cara... por dedução minha, eu acredito que ele preparou toda a base dele. Né, todo o caminho dele com Cristo, para ele depois se expor dessa forma. A questão é que existe um mundo que nos assiste e existe uma perseguição em cima do cristão. Sem dúvida. Então, qualquer coisa que o cristão faz, vão falar, olha esse cara, exatamente, o cara faz crossfit, ó, ele sacou a camiseta bem na hora que ele tá... Pô, o cara tá com calor, ele sacou a camisa lá, não tá sensualizando nem nada, mas só que vão pesar em cima dessa pessoa, entendeu? Uhum. Então eu tô sendo, se você me perguntar o que eu tô sendo hoje, eu tô sendo estratégico. Muito bem. Entendeu? Eu tô sendo estratégico, porque mais do que tudo, eu não quero envergonhar o nome de Cristo. Eu sei das minhas debilidades, entendeu? Você já parou pra pensar, por exemplo, na responsabilidade do Arival, do Hernandes, desses caras? A vida desses caras não é a mesma que a nossa, cara. É a mesma coisa que a responsabilidade de um presidente. Se bem que presidente hoje... Né, hoje a gente tá meio sem referência. A gente tá sem referência. Mas toda pessoa que ela é visada nessa questão de vida com Cristo, infelizmente você vai se tornar refém de uma conduta. Então imagina para um cara que é livre, né? Que gosta de ser livre. Então eu tô pensando nisso, nossa. Não. Por isso que eu escrevi nessa foto. Pensa num cara teimoso. Porque eu tô pesando muito. Mas sobre evangelizar e falar sobre Jesus, eu falo isso sempre. Mas o Senhor vai fazer isso com você no momento certo, porque o tempo dele é oportuno. Gente, passou uma hora que a gente nem viu, né? Nem viu, meu. Marcel, eu fui lá na Ezion, falei assim, gente, eu quero entregar um livro pro Marcel, e falei pro João, né, que é o diretor lá da Ezion, eu falei assim,
que tema, né? O que a gente vai entregar para um cara desse que tem a vida... eu sei que você tem esse cuidado, que legal a questão estratégica, mas você dá um tapa na cara de muito crente legalista e que tá ali só para dizer, não, eu sou bom e a gente nas costas... Então, assim, nada mais propício do que Somente pela Graça, de Charles Spurgeon. Uau! É um presente nosso aqui do Redireção. Presente melhor. Ezion, muito obrigada, tá? Pela parceria. Somente pela graça, porque a sua vida é uma evidência da graça de Deus. Eu quero novamente te agradecer pela coragem, tá? Ser forte e corajoso. Você tá realmente fazendo o que tem que ser feito, porque falar o que você falou, da maneira como você falou, é dar um chacoalhão na gente. Eu sempre falo, eu amo os perdidos, mas os achados eu tenho vontade de dar uns tapas. Os achados, às vezes, eu faço oração imprecatória. Leva porque tá enchendo o saco, sabe? Sim. Mas, assim, a sua vida é uma vida que eu não tenho a menor dúvida que o Senhor vai usar para arrancar muita gente do inferno. Não desista. Jamais. Sabe? Que você continue redirecionando a sua vida para Cristo. Não é para homem, não é para igreja, não é para placa de igreja. Porque junto com você, outras pessoas virão. Eu creio. Eu creio e eu quero te agradecer mesmo. E eu quero te dar o presente que o seu cabelo tá ganha. Só chegar lá. Muito obrigado. Aí ao vivo. Se você for fazer suas mechas, retocar, pode entendeu? Deixar. Vamos fazer uma troca. Vamos passar por Jundiaí. Vamos sim. Sim, vai lá. Gente, quero agradecer a audiência de vocês e eu quero reforçar. Você que tá vendo esse episódio, sabe? Que tem alguém que tá vivendo a droga, que tá vivendo... isso que ele acabou de falar aqui pra gente, né? Nós todos estamos num processo de santidade que ele só termina na eternidade. Porque essa falta que a gente tem, esse buraco, a palavra de Deus é clara. É a saudade que Deus colocou no nosso coração da eternidade. Sim. Mas a gente tem aqui o caminho, né? O que a gente precisa fazer? Então, o que eu aprendi com você hoje eu preciso negar a minha carne, eu preciso... dar a minha cruz para o Senhor, porque eu não dou conta de carregar. E é isso que você ensinou para a gente, para quem está nos assistindo hoje. Então, a minha oração é para que o Senhor continue te usando e que você continue firme na estratégia, mas que Ele vai abrir a tua boca para um número de pessoas que a gente não tem noção, eu não tenho a menor dúvida. Amém. Muito obrigado. Você que nos assiste, muito obrigada pela audiência. Que nós tenhamos um 2025 na presença do Senhor, na dependência acima de tudo, né? E sensível ao que Ele tem para nós. Ficamos por aqui. Até o próximo Redireção, se Deus quiser. Tchau, tchau.